eu tinha ido visitar o Bush. O presidente dos Estados Unidos tinha pedido uma conversa. Nós fomos lá. Chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país. A única coisa que aprendi a fazer na minha vida foi ser toureiro mecânico e estou tentando aprender a ser um bom dirigente sindical. ¿Qué características hay que tener para provenir de una familia muy humilde como es la suya y poder llegar a presidente? O sea, que cualquiera puede. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener cualquiera para poder llegar a ser presidente? Olha, eu acho que há uma evolução da consciência política de um ser humano. Eu, por exemplo, até 1978, eu odiava política, eu não gostava de política. O meu mundo se resumia ao movimento sindical, às lutas operárias. E 2 anos depois eu estava fundando um partido político, estava sendo candidato a governador e depois virei presidente da República. Eu acho que há uma coisa maravilhosa nisso, que é o fato de você despertar nas pessoas mais humildes a ideia de que ele pode chegar lá, de que ele pode ser um vencedor. E eu faço questão de dizer isso em muitas conversas com o movimento social, que não há hipótese de um ser humano desanimar porque está com um problema na vida. Eu, até 1969, eu não estava nem no sindicato. Eu entrei no sindicato por acaso. Eu fui ao sindicato, cheguei no sindicato, numa assembleia, eu fui convidado pelo meu irmão, e na assembleia saiu uma briga entre os comunistas, e eu não entendia nada disso, entre os comunistas e os não comunistas, e houve uma briga, quiseram bater no meu irmão, e a partir desse momento eu comecei a gostar do sindicato. E 2 anos depois eu já estava diretor do sindicato. Aí o sindicato foi a escola que eu não tive, ou seja, o sindicato me politizou, me preparou, sabe? E do sindicato veio o partido, do partido veio a candidatura, da candidatura estou eu aqui, presidente da República. Muita gente hoje brinca no sentido, questiona no sentido de dizer por que trocar o sindicato por um partido político. E eu tenho afirmado de que sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento capital e trabalho. E política a gente faz para transformar a sociedade. Se eu fosse mentor político, ele teria entrado no Partido Comunista Brasileiro. Nós tentamos fazer com que ele participasse do Partido Comunista, ou pelo menos fosse um aliado. E ele ficou nos respeitando na época, mas à distância. Porque ele tinha uma visão que era o seguinte: entrar num partido clandestino, jamais eu vou fazer isso. Eu não vou fazer porque não compensa. E se eu tiver que fazer política, eu vou fazer na legalidade. E aí que eu não quero fazer nada escondido. Que nem vocês ficam se reunindo clandestinamente. Isso eu não quero, cara. Eu vou fazer abertamente, eu quero fazer abertamente. E é isso que ele fez. Rosa, me dá uma água, Rosa. Água? Pode ser qualquer coisa, Rosa. Uma cachaça, mas sou Francisco, Rosa. Vamos ver se você consegue me servir ainda. Todas as pessoas que você encontrava no sindicato, antes da assembleia, de qualquer coisa, você vinha para o Bar da Rosa. Por quê? Para se articular
o que ia propor na Assembleia. Que era uma forma de você se organizar. Primeiro que era ditadura militar. Segundo que o que você falasse na Assembleia, você estava sujeito à interferência do delegado do trabalho e da polícia, do DOPS e tal. As coisas mais importantes de Congresso de Trabalhadores, na minha fase, e eu acho que até hoje, as decisões nunca estão ali perante o plenário, elas estão sempre por trás, num boteco qualquer da região. O Frei Chico era dos meus irmãos o mais politizado. O Frei Chico era um homem do Partido Comunista, né? Ele era um militante do Partido Comunista, só que ninguém sabia. Ele era clandestino. E em 1968 surgiu a chance dele ser diretor do sindicato. Mas já tinha um diretor na fábrica dele. Então ele falou para a diretoria, por que não indica meu irmão Lula, que trabalha na Vilares? Aí foram me convidar. E eu tinha medo. Eu tinha medo porque naquele tempo o regime militar era muito duro aqui, né? Era Costa e Silva, se não me falha a memória, e era muita perseguição aos comunistas, aos companheiros que estavam na luta armada, e eu tinha uma preocupação porque eu estava para casar, e a minha namorada falava, eu não vou casar agora porque você vai para o sindicato, você vai ser preso, você vai ser chamado de comunista, tudo. E depois, bom, nós casamos. Casamos dia 24 de maio, sabe? Eu tomei posse dia 24 de abril. Consegui convencer ela, sabe, de que não tinha nenhum problema ir para o sindicato. E eu fui para o sindicato. E tudo por conta do Frei Chico. E é engraçado porque o Frei Chico era vice-presidente do Sindicato de São Caetano. E eu era presidente do Sindicato São Bernardo do Campo. Então eu brigava muito com o Frei Chico porque ele me chamava para reuniões clandestinas. E eu falava, Frei Chico, eu não vou em reunião clandestina. Porque o que você diz numa reunião clandestina, eu digo na porta de fábrica. E ele, como era mais politizado do que eu, ele ficava muito nervoso e muito preocupado com os discursos que nós fazíamos na porta de fábrica. Nós éramos radicais. Nós fazíamos discurso que muita gente que estava formado ideologicamente não fazia de medo. Sabe? Depois o meu irmão foi preso em 75. Ele foi muito torturado, 75 dias de tortura. Sabe? Muito choque, muito pau de arara, muitas coisas aconteceram com ele. Mas ele também é um homem que não tem mágoa. Ele não tem ressentimento. Eu quando ele saiu da cadeia, eu falava para ele, Frei Chico, por que você não se vinga do torturador? Sabe, eu fico pensando, quer dizer, pega um cara que você sabe que torturou você, dá uma surra nele. Ele falava, não, já passou, sabe, muito tranquilo. Tem coisa que não dá para contar porque eu leio alguma coisa hoje escrita por alguns companheiros, mas tem coisa que não dá para você. Você pode ler, mas a leitura é meio um pouco fria, cara. O duro é você viver. O duro é você estar sentado numa cadeira, amarrado os dois braços, pelado, amarrado dois braços, a perna presa, as pernas, e o cara te dá choque ali, te dá porrada, choque. E quando o choque, você não reage, para dar o choque forte, ele te joga sal, e você tem que pôr sal na boca, molha você, aí. E aí fazia com as meninas novas, moças que eram presas, o marido tiveram obrigado o marido a dar choque na mulher. Eu vi essa coisa. Esse era o Brasil que o pessoal não conhecia, que existia. Cuando falleció su madre, ¿usted estaba detenido? ¿Estaba en ese momento preso?
Minha mãe não sabia que eu estava preso, porque eu e meus irmãos acertamos de não deixar nem ela ver televisão, nem saber que eu estava preso, porque ela já estava com câncer. Ela foi internada, e aí eu fui visitar ela 2 vezes, eu estava preso. E no enterro dela, eu fui no enterro. O fato irônico do enterro é que 2 delegados me levaram ao cemitério. E quando terminou o enterro, os trabalhadores não queriam que eu voltasse preso, ou seja, não quiseram deixar eu entrar no carro da polícia e começaram a bater com pedra, com tijolo no carro. E aí eu tive que convencer os trabalhadores que eu tinha que entrar no carro, sabe, para voltar a ser preso, porque tinha mais 13 companheiros presos. Então, eu também não queria praticar nenhum ato E a prisão estava tranquila porque tinha muita gente do lado de fora prestando solidariedade, exigindo, e eu sabia que era apenas a questão de dias ou mais dias. Mas aí a coitadinha morreu e sem saber que eu estava preso. Conheci o Lula, eu trabalhador na Volkswagen, ele presidente do sindicato, fazendo assembleia, né, na porta da empresa, falando da necessidade da luta, falando dos problemas, dialogando com os nossos problemas, portanto, né, e cativava e conquistava, contagiava as pessoas, né, convencia as pessoas. Teve momentos difíceis. Em 80, a greve foi muito longa, durou 41 dias, teve a prisão do Lula e de toda a diretoria, teve a cassação da diretoria e a intervenção no sindicato. Essa é a experiência do contato com Lula inicialmente, um contato, uma impressão de quem contagia as pessoas e mostra o caminho. O presidente do sindicato não precisa fazer grandes assembleias. Ele convoca a diretoria, convoca o comitê e decide: vamos parar a Volkswagen, vamos parar a Mercedes, vamos parar a Ford. E as empresas param porque os trabalhadores hoje têm muito mais consciência política do que tinha na época que eu era presidente do sindicato. Nós tínhamos aqui no Brasil um ministro do Trabalho que resolveu criar uma lei para impedir que os dirigentes sindicais fizessem greves em categorias essenciais. Bancários, trabalhadores de postos de gasolina, professores. E eu me rebelei contra essa lei e vim a Brasília, na Câmara dos Deputados, falar com os deputados que não poderia aprovar essa lei. Foi nesse instante que eu descobri que os trabalhadores não tinham representantes no Congresso Nacional. E eu voltei para São Paulo pensando, peraí, como é que eu quero que façam leis para favorecer a classe trabalhadora se nós não temos trabalhadores no Congresso Nacional? E aí, dia 15 de julho de 1978, foi muito interessante porque foi o dia que nasceu meu filho e era o dia que eu estava na Bahia fazendo um congresso dos petroleiros. E eu, então, disse pela primeira vez que era preciso criar um partido dos trabalhadores para que a gente pudesse disputar o poder nesse país. Esse aqui é o arquivo, é o coração do partido. A gente construiu o partido, era na busca de recurso, era se levantando 4 horas da manhã, era indo para as portas de fábrica, era indo para as greves, era na porrada mesmo. Diga-se de passagem que eu votei nele para deputado federal contra a vontade do meu ex-marido.
Ele nem sabe, ele queria que eu votasse em Maluf e eu votei no presidente Lula naquele tempo. Ele tinha um pôster desse tamanho de Maluf, bem na porta da minha casa, e eu não vou votar nesse cabra safado que chama o meu presidente de sapo barbudo. Eu vou votar no Lula. E eu votei no Lula, e dali em diante, pronto, eu fui tomando gosto pelos princípios dele, pelas as coisas que ele passava, e foi tudo muito... Foi acontecendo. Eu, quando perdia uma eleição, chegava em casa, minha mulher falava, ô Lula, para, não dá mais, já perdeu 2, já perdeu 3. Os companheiros do PT ficavam dizendo, será que o Lula quer outra vez? Não sei das quantas, será que não seria melhor outro? Sabe, chegava na época da eleição, eu perdi as eleições em novembro, e em janeiro eu começava a viajar ao Brasil. Para quê? Para levantar a moral da minha tropa. Ou seja, estava todo mundo cabisbaixo, todo mundo triste porque tinha perdido. Eu já começava a viajar o Brasil inteiro para levantar a cabeça que nós íamos vencer. Ou seja, nós temos que ser perseverantes, nós temos que lutar, acreditar. No meu caso, eu perdi 3 eleições, eu poderia ter desistido, ou seja, e eis que, pela perseverança, eu consegui chegar lá. Después de haber perdido una elección en octubre, en enero ya estaba de vuelta en la lucha y recorriendo el país. Pero, ¿cómo era esa noche? ¿Cómo era la mañana siguiente? Sofrimento. Sofrimento. Primeiro, a minha derrota para o Collor. A eleição teve na minha mão. Ou seja, eu cheguei a apertar a vitória, assim. Mas eu acho que nós cometemos um erro de inexperiência. Por exemplo, eu, no dia do debate final, eu fazia 36 horas que eu não dormia. E você sabe que quando você está com sono, a tua cabeça não raciocina direito, né? E eu fui para aquele debate, que eu não deveria ter ido, sabe? Eu estava descansado, eu não deveria, mas eu fui para o debate e depois houve uma manipulação da Globo com o debate e eu perdi as eleições. Mas você quer saber o que eu penso hoje? Eu acho que teve o dedo de Deus ali. Eu acho que nós não deveríamos ter ganho aquelas eleições. Porque nós éramos muito radicais. Se eu ganho as eleições com o discurso que eu tinha, sabe, eu não sei se eu governaria esse país 6, 7 meses, 8 meses. Porque não apenas eu e a minha turma, o meu partido, nós temos um discurso muito duro, sabe? Então, hoje eu fico pensando, eu perdi 3 eleições. Em 12 anos, você aprende muita coisa. Depois eu perdi mais 3 eleições, ou seja, você vai ficando calejado, o partido foi ganhando prefeituras, foi ganhando estados, e todo mundo foi amadurecendo. Então, quando eu ganhei, nós estávamos maduros, estávamos preparados para governar o país. Então, por isso que eu acho que hoje, ao invés de ficar lamentando que eu perdi em 89, eu dou graças a Deus de não ter ganho e de ter esperado esses 12 anos para ter chegado ao governo com mais sabedoria e com mais experiência. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse a presidente da República, 2002 provou exatamente o contrário. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho
como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. Na verdade, eu soube tirar proveito das oportunidades que surgiram na minha vida. Então, eu dou graças a Deus da minha mãe ter vindo para São Paulo. Eu dou graças a Deus, sabe, de eu ter aprendido uma profissão. Ser torneiro mecânico na década de 60 e na década de 70 era você quase que ser um artista, porque era um trabalho muito manual. Ou seja, você não tinha torno automático como você tem hoje, ou torno, sabe, programado, em que você coloca um programa e a peça sai pronta, né? Você bota um pedaço de ferro, bota um programa e aperta e sai um copo de ferro. Ou seja, não, naquele tempo você tinha que fazer tudo à mão. Sim. Era tudo à mão, era tudo... Sabe, era quase que um artesanato, era uma coisa bonita, uma coisa gratificante. Bom, e a profissão, obviamente, que ela me fez saltar de ganhar um salário mínimo para ganhar 10 salários mínimos. Ou seja, então minha vida mudou substancialmente. Eu, como torneiro mecânico, eu tinha carro. Eu, como torneiro mecânico, levava a minha mulher para almoçar em restaurante pelo menos 2 vezes por mês. Sabe? Agora deve ter caído muito, porque agora virou muito operador de máquina. Naquele tempo, não. Naquele tempo, um ferramenteiro, um mandrilhador, um fresador, sabe? Um torneiro mecânico era coisa boa, ajustador. Eu acho que a gente ganhava até mais do que médico naquela época. Sabe? Era uma profissão muito importante. E, obviamente, que graças a eu ter me formado torneiro mecânico é que eu estou aqui hoje. Senão, eu não sei o que seria do meu futuro. Lula foi aluno do Senai. Esse daqui é na época quando ele entrou no Senai. Então, era a turma dele. Ele é esse elemento que está aqui, é o segundo da fila. No final do curso, eles vinham para cá para completar o programa de formação. Ele ao lado da Dona Marisa, observando as fotos da escola, lembrando o tempo que ele era aluno aqui, né? Quando, em 1961, eu fui para o Senai, já foi para minha mãe a glória máxima. Ou seja, eu era o filho caçula, o mais novo dela, que ia ter o direito de aprender uma profissão. Então eu fui, dos meus 8 irmãos, eu fui o primeiro a ter uma profissão. Eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro. Aí depois eu passei a ganhar um pouco mais, porque eu era um profissional. Aí fui para o sindicato, virei presidente do partido virei presidente da República. Então eu não imagino como é que a minha mãe, ela que tinha um orgulho muito grande de eu ter entrado no Senai, né? Eu fico imaginando se ela estivesse viva para ver o caçula dela ter chegado à presidência da República, eu acho que seria o máximo. Mas como eu acredito em outra vida, e eu acho que ela está vendo isso. Aqui está o próprio Lula, está Zusa de Agimiro, que é primo, está Zé Graxa, está Jaime, Frei Chico
e José, tá tudinho aqui. Tudo quanto o Lula merecia, essa família, Deus botou a mão, porque é sofredor. Filho de gente pobre nesses agrestes. Aí Tia Lindu carregou tudo para São Paulo. Muito ele só estudando, à noite, sempre estudou à noite, ele era esforçado. Quando ele pegou aquele diploma do Senai, aí ela sempre falava, disse, agora melhorou, que eu sei, sendo formado em torno mecânico, né, sempre trabalhava em firma, sempre ganha 5, 6 salários, sempre. Aí depois, quando ele saiu daqui, Frei Chico mexia com o sindicato. Ele era o contrário de sindicato, que não queria nem ver. Se ele soubesse que ia ser presidente, se ele soubesse que fosse o mesmo sindicalista forte que ele foi, né? Habiendo colocado desde el inicio del gobierno el tema de la igualdad, el tema del hambre, el tema de tener un país mucho más justo, ¿cómo se podría definir el modelo brasileño hoy? Eu tomei posse dia 1º de janeiro. No dia 10 de dezembro, eu tinha ido visitar o Bush. O presidente dos Estados Unidos tinha pedido uma conversa. Nós fomos lá. Chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou o momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país. Sabe, porque ele estava quase que querendo que o Brasil participasse da guerra do Iraque. O que o Brasil tinha com o Iraque? Pois bem, e nós sabíamos que não tinha armas químicas no Iraque, porque o presidente da comissão era um brasileiro, que hoje é embaixador em Londres. E ele dizia textualmente que não tinha armas químicas no Iraque. Então, houve duas mentiras. A do Bush, dizendo que tinha armas químicas para justificar a guerra, e a do Saddam Hussein, sabe, porque tinha mentido tanto para o seu povo que não teve coragem de dizer que não tinha armas químicas. Ou seja, então você destrói uma nação por vaidade e sei lá por quê. Num país do tamanho do Brasil, iniciar qualquer campanha de coleta de alimento é uma verdadeira operação de guerra e deve ser feita com muito cuidado e planejamento para que todo esse enorme esforço atinja plenamente os seus objetivos. Nossa guerra não é para matar ninguém, é simplesmente para salvar vidas. ¿Hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene, tiene algún signo particular para América Latina? Olha, qual é o fato novo na eleição de um operário no Brasil, de um índio na Bolívia, de um bispo no Paraguai, de uma mulher na Argentina e no Chile, de um militar na Venezuela, um militar de esquerda que pouco tempo atrás teria tentado dar um golpe, ou seja, na Venezuela. Eu penso que a mudança política e cultural que está acontecendo no nosso continente. Antigamente não, antigamente, sabe, era assim, Brasil só olhava para a Europa e para os Estados Unidos, a Argentina só olhava para a Europa e para os Estados Unidos, Venezuela só olhava para os Estados Unidos, a Colômbia só para os Estados Unidos, o Peru só para os Estados Unidos, o Equador só para os Estados Unidos, a Bolívia só para os Estados Unidos, ou seja, nós não olhávamos para nós. Eu fui o dirigente sindical mais importante do Brasil durante 10 anos, eu nunca fui convidado para ir num país da América Latina. Mas todo mês eu ia para a Europa, todo mês eu ia para os Estados Unidos, ia para a Alemanha, para a Suécia, para a Finlândia, para a Noruega, sabe, para Londres. E nunca na Argentina, nunca na Colômbia, nunca. Por quê? Porque nós dependíamos, sabe, da matriz. E agora não, agora nós estamos dependendo de nós.
tínhamos que acabar com a ALCA. Ou seja, a ALCA era uma peça de ficção dos Estados Unidos para o Brasil, né? Porque que era o país industrializado. E eu achava que, se vocês não fizerem como a Europa fez com Espanha e com Portugal, sabe, não tem nenhuma chance. Então não existe esse negócio de ALCA. Bom, acabamos com a ALCA. Depois, nós temos que mudar a geografia política e comercial do mundo. A gente não pode ficar do jeito que está. Então nós temos que nos voltar para a América do Sul no primeiro momento. Ou seja, eram etapas. Primeiro Mercosul, América do Sul, América Latina, África, Ásia e mundo árabe. Nós temos que priorizar esses países nas nossas relações. Então, nós precisaremos procurar os iguais. O que Brasil e Argentina têm de similaridade entre si? O que Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai, Brasil e... Ou seja, descobrir as oportunidades de negócio entre nós. Ou seja, nós poderemos nos ajudar muito mais. Eu sou um homem que acredito muito nessa integração. América Latina e África. A África, daqui a 30 anos, estará com 1 bilhão de habitantes. Se desse 1 bilhão de habitantes tiver 500 milhões comendo, sabe, você imagina que é uma nova China, sabe? E os países ricos têm que ajudá-los a se desenvolver, porque eles serão compradores de máquina dos países ricos. E Brasil e Argentina e América Latina têm que se preparar para poder ser parceiro deles. Companheiro Evo, companheiro Uribe, companheiro Lugo, companheiro Venecian, companheiro Chaves, Tabaré, Alan Garcia, Michele. Eu, quando comecei a presidência, dizia que o Mercosul não valia nada. No meu país, a guerra que nós enfrentamos era para que a gente apoiasse, sabe, a ALCA, que era a salvação da humanidade. O México que o diga, com a crise econômica, o que o NAFTA afetou o México. E eu tenho certeza que em quase todos os países não faltaram manchetes para dizer que a Unasul era um fracasso, que a Unasul não resolveria nada, que a Unasul era um bando de gente que não se gostava ou que não se compreendiu. E nós estamos sobrevivendo. Eu não me preocupo porque na minha vida, tudo que eu conquistei foi na base do sacrifício. Nunca alguém deu nada de graça e não vão dar para a Unasul. Não vão dar. O que eu tenho consciência é que a Unasul, no século XXI, ela pode fazer uma mudança radical do que aconteceu no século XX, descolonizar a mente intelectual de boa parte da nossa elite e começar a acreditar de que a solução dos nossos problemas está em nós e não está fora do nosso continente. Se Brasil e Argentina se entenderem, tudo fica mais fácil. O que precisa, na verdade, e eu vou dizer com o risco, eu não sei quando é que o programa vai pro ar, de criar ciúmes em alguém. Mas eu vou dizer uma coisa. A hora que, sabe, Argentina e Brasil deixarem as disputas menores de lado, as vaidades históricas de lado, e sentar como dois grandes países, nós podemos muita coisa. Muita coisa, sabe? O problema é que ainda você tem, sabe, você tem restos de preconceitos históricos, da disputa. Eu lembro de Fernando Henrique Cardoso e Menem. Eles disputavam para ver quem era mais amigo do Clinton. Né? Disputavam. Eu tomei 2 cafezinhos em Campo David, eu tomei 1, eu tomei 3. Sabe, isso não acrescenta nada. Argentina e Brasil não precisam disso.
Argentina e Brasil vão dar certo quando a gente não se vê como adversários. A loucura política, militarista que nos dividiu até os anos 70, até os anos 80, acabou. Sabe? Não tem que ter fronteira, sabe, proibitiva, não. Você tem que, sabe, nós temos que nos sentir, sabe, como irmãos sobre qualquer coisa. Será mais fácil para todos nós. Então é assim que eu vejo. Muita paixão, mas muita vontade de trabalhar. Para que a integração seja consolidada, nós temos que não apenas termos confiança entre nós, mas nós precisamos, sobretudo, de ter instituições que garantam as decisões democráticas. Sabe? Ou seja, nós ainda não temos fórum. Qualquer demanda que tem aqui, sabe, o nosso pessoal corre para a Corte de Haia. Eu acho um absurdo que a gente não discuta uma corte nossa. Nós já propusemos o Conselho de Defesa, o Conselho de Combate ao Narcotráfico. Nós temos que ir criando mecanismos, sabe, para não ficar dependendo de mecanismo do Norte. Nós temos que criar. Então, eu sou um otimista exagerado com a questão da integração. Acho que nós ainda temos problemas culturais. Nós ainda, de vez em quando, levantamos as divergências do século XIX, sabe? É a Bolívia que quer o mar, é o Peru e o Chile que tem divergência no mar, é a Bolívia que tem divergência com o Acre do Brasil. Ou seja, sabe, não é possível. Nós precisamos pensar no século XXII. Nós temos que aproveitar o século XXI e transformar a América do Sul, a América Latina, num baita de um continente. Isso só é possível em paz, democracia e com instituições fortes. E com muita política social. Né? E você, como educador, sabe que é preciso fazer muito investimento em educação. Muito. Ou seja, com 15 ou 20 anos de investimento em educação, você faz a mais extraordinária revolução que uma nação precisa. E é isso que estamos fazendo no Brasil. Eu acho que Lula será lembrado pela sua ousadia de compromisso com o povo. O grande revolucionário do povo brasileiro. Uma revolução sem armas, né? Uma revolução sem ditadura, né? Uma revolução que soube respeitar os adversários e até os inimigos de classe. Então isso, na verdade, são gestos que marcam definitivamente a história do político Luiz Inácio Lula da Silva. 2010 va a haber elecciones y vamos a empezar el año 2011 y Lula no será presidente de Brasil. ¿Cómo se imagina el 1º de enero del 2011? Eu ando com uma tristeza, porque vai ser, desde que nós conquistamos o direito de ter eleições para presidente, é a primeira vez que eu não concorro. Então eu penso que os eleitores vão sentir um pouco de falta, porque 89, 94, 98, 2002, 2006, o meu nome estava na cédula. Vai ser a primeira vez que não vai estar. Eu me preparo muito para o dia 2 de janeiro de 2011. Acordar, não ter ninguém para eu xingar, não ter ninguém para eu pedir para telefonar para mim, sabe? Deve ser um martírio. Deve ser um martírio. Bem, mas eu estou tranquilo de que eu vou levar uma vida muito tranquila, porque eu não quero dar palpite, não quero, sabe? Eu acho que eu não tenho o direito, sabe, de ficar dando palpite em quem ganhar as eleições. Eu terminei o meu mandato, sabe? Quem vai governar é outra pessoa e ele tem que ter liberdade para fazer o que ele entender que seja melhor. A vida do Lula, para algumas pessoas,
desinformado, acha que a vida dele é só passeio e tal, não sei o que lá. Mentira. Ele não tem vida. A vida dele é, nos últimos 35, 40 anos, foi dedicada à luta. Ele para umas 3 dias, 4 dias, não, parece que para, mas não para. Não deixo ele parar. Eu vou dizer uma coisa para ele, eu não sei se ele vai concordar, mas eu vou dizer para ele só isso. Aproveita o resto da vida, cara. Só isso. Eu acho que eu já cumpri com a minha tarefa. Sabe, eu já estou com 63 anos de idade, vou terminar o mandato com 65 anos de idade, já está na hora de baixar um pouco a temperatura.